tô de volta para mais um vídeo. Vou fazer a análise hoje de uma partida que eu joguei ontem, na última rodada do Niterói Chess Open, que acontece pela quarta vez. Eu joguei as últimas 3 edições do torneio. Eu vou fazer um resumo geral da minha participação, falar um pouco de cada partida de forma bem resumida. No final do vídeo, também para não estragar o spoiler dessa última rodada aqui, que eu joguei na mesa 2 contra a MI da Argentina, Carolina Lohan. Antes de começar a análise, claro, não esquece daquele like no vídeo, naquele joinha se você costuma gostar de análise das minhas partidas oficiais, partidas clássicas, e considere também se inscrever no canal. Beleza, então vou usar aqui a página de eventos do chess.com para a gente ter os tempos gastos, lance a lance aqui, que é bem importante para avaliar as decisões que a gente toma durante a partida. E vamos ter a barrinha como sempre na análise, mas eu não vou ver as sugestões do Engine, né? Só se eu for ver as sugestões eu aviso vocês para a análise também fazer mais sentido e ficar mais justa para vocês entenderem o que eu estou pensando ou não, né? Beleza, então vamos lá. A partida sempre começa no dia anterior, quando a gente fala da preparação. Eu nunca joguei com a Carolina Lohan, conheço ela há muito tempo. Ela já jogou bastante aqui no Brasil, já joguei muito torneio na Argentina também, mas eu nunca tinha jogado com ela uma partida oficial. E eu vi que ela só jogava defesa Grunfeld, praticamente, né? Que não é coincidência do meu curso que vai sair um dia da Grunfeld, mas ela só joga Grunfeld, que seria o cavalo F6, né? Por exemplo, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3. Essa aqui é a nossa queridíssima defesa Grunfeld. Aproveitei para falar do meu curso mais uma vez, que não saiu ainda, mas vai sair esse ano. E eu joguei peão dama, D4, que é o que eu tenho jogado mais ultimamente. Preparei bastante uma linha contra a Grunfeld, né? Eu sabia que ela ia considerar que eu ia preparar bastante para essa partida, né? Ela sabe que eu jogo Grunfeld também, joguei por muito tempo. Mesmo assim, eu achei que ela ia jogar, porque ela tem esse perfil de jogar mesmo a mesma variante, a mesma abertura, ela leva umas preparações de vez em quando, mas pelo que eu vi das partidas dela, ela é muito lutadora, né? Então é uma jogadora que muitas vezes pega posições ruins na abertura, mas depois mostra muita raça, né? Muita força de jogo. E assim, tem gente que tem esse estilo, né? Se vira na abertura mais ou menos e depois consegue colocar uma força grande para se virar em posições difíceis, né? Quando elas aparecerem. Mas ela jogou D5 comigo, já foi a primeira surpresa, né? Eu achei que tinha uma pequena chance dela jogar outra coisa, mas achava bem improvável ainda. Porque se você não tá acostumado com outras aberturas, outras defesas, né? Ela é uma jogadora que tem bastante experiente, deve ter mais ou menos a minha idade, então assim, ela joga há décadas a Grunfeld, né? Então, jogar outra coisa de repente assim é um pouco estranho. Pode ser um pouco estranho pro jogador, né? Eu joguei C4, gambito da dama, ela jogou E6, e aqui eu gastei 8 minutos, e vocês vão perguntar por que que eu fiz isso. A gente tá no lance 3. É só tirar o cavalo pra cá ou tirar o cavalo pra cá, né? Mas eu comecei a refletir um pouco, que eu gosto de fazer durante as partidas, claro, né? Gosto daquele momento também, de tentar imaginar o que que ela preparou. Não tem como eu saber, né? Porque contra esse lance aqui ela tem 1000 opções. Contra esse lance aqui ela tem 1000 opções também. Então eu tenho que jogar um deles e ver o que que ela vai jogar, né? Bom, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acabei escolhendo o cavalo C3 aqui. Gastei 8 minutos. Bastante tempo já. Para um lance simples como esse. E ela fez H6. Aí ela mostrou a ideia dela, que é uma variante que tá bem na moda. Eu acho que foi uma escolha bem inteligente dela, porque é uma variante que tem umas características bem particulares. Então, assim, ela consegue preparar essa variante bem. A preparação dela foi. Vamos chegar no momento ainda de transição da abertura ao primeiro jogo, mas foi boa a escolha dela de abertura. E esse lance tem ideias, tem várias ideias, né? Basicamente é um lance de espera para ver o que, que o branco vai fazer aqui, né? Por exemplo, se jogar cavalo F6, que é um lance muito mais natural, né? Que não tá errado, óbvio, é o lance principal aqui. Eu capturo e jogo a variante das trocas do gambito da dama recusado, que é uma posição mais conhecida. Não acho que ela estaria à vontade aqui, porque ela não joga essas posições de pretas, né? E eu tenho bastante experiência aqui de brancas. Então ela tentou levar para um caminho diferente com H6. E aí tem muitos detalhes aqui para estudar. Eu joguei cavalo F3, gastei mais um bom tempo aqui, porque eu já tinha algumas dúvidas do que eu ia fazer. Eu conheço essa linha com H6, mas eu não estava preparado nesse dia, né? Bispo F4 antes eu pensei. Enfim, foi mais uma reflexão também a mais. Já gastei 13 minutos que eu não devia, eu acho, mas tudo bem. Cavalo F6. E agora eu gastei. Meu Deus, toda hora que eu faço essa análise com o tempo eu passo mal, né? Eu gastei mais 12 minutos quase no próximo lance. A gente tá numa posição super inicial ainda, né?
E eu joguei ontem a partida, eu lembro que eu gostei do tempo, mas toda hora que eu vejo a quantidade de tempo eu fico meio chocado. Aqui eu tenho três opções principais, né? A primeira é tomar, que é uma estrutura que eu tô bem acostumado a jogar nos Blitz, principalmente. Mas agora a diferença, como ela atrasou o desenvolvimento do Bispo, ela não joga Bispo E7. Ela já joga Bispo D6, porque de forma geral nessas posições é bom para ela trocar os bispos de casa preta. De forma bem resumida. Até lembro que tinha um Bispo E5 interessante, né? Eu posso simplesmente trocar e jogar E3. Mas eu não queria deixar a posição fácil para ela jogar também. E eu queria tentar colocar alguma dificuldade aqui para ela, né? Tem Bispo F4 direto, que tem algumas diferenças sem trocar. E a outra opção seria o G3. Mandar para uma posição tipo de catalã, com o cavalo já em C3, que nem sempre é ideal, mas ela também tem um H6 a mais, que também não é ideal. Mas assim, eu tinha uma noção bem vaga assim, dessas variantes. Eu tava mais no processo de escolha, né? Eu gastei mais 12 minutos quase e joguei G3 aqui. Já tô numa desvantagem grande no tempo. Mas eu sabia que os próximos lances eu ia conseguir jogar mais rápido, porque eu já tinha decidido pelo menos o caminho, né? Eu sabia o que ela ia jogar aqui, porque contra essas posições de catalã, quando vem o H6, o preto joga essa linha que é uma linha super moderna, que é bispo D6. Já é um lance um pouco inusitado, né? Você ficar na cara do C5, que geralmente não é tão bom, porque volta e depois um dia pode ter a ruptura aqui. Bispo G2, roque. Para como eu joguei rápido agora, né? Joguei o roque direto, sem pensar. E agora cavalo C6. Ela gastou 5 minutos aqui, mas tentando lembrar só, porque ela já sabia que ela ia jogar isso. Então, eu analisei essa posição já algumas vezes, depois de cavalo C6. Eu não lembrava das minhas análises de absolutamente nada. E eu tinha uma forte impressão que era. Tanto que eu joguei rápido aqui o B3 pra sustentar aqui. Aqui eu não sei se tem muitas opções, na verdade, porque ela tá ameaçando tomar o peão daqui a pouco, né? Depois cavalar 5. Tomar é sempre duvidoso, né? Porque vai abrir o bispo, meu bispo fica meio batendo numa pedra aqui. E C5 não acho que é grande coisa também. Eu joguei B3 mais ou menos rápido. E ela tomou e E5. Essa posição, como eu falei, eu já tinha visto algumas vezes. Mas é aquela coisa, a gente entra naquele mesmo dilema sempre, né? Tem muitas posições que eu, por exemplo, eu olho de vez em quando. Às vezes eu olho um cara jogou na internet, o cara jogou num Blitz. Eu dou uma olhada por cima ali, mas essa olhada por cima geralmente não é suficiente para você jogar uma partida pensada, né? Ou assim, você não vai criar tanto conhecimento, tanta profundidade assim. Sabia umas coisas bem gerais aqui. Eu lembrava de uma partida, que eu lembrava que era de um jogador argentino de brancas. Na verdade, ele tava de pretas, tá? Com o lance D5, que é um lance que eu nem gosto tanto, tá? Já vou explicar por quê. Mas enfim, essa sequência aqui é super moderna, tá? Porque o cavalo geralmente não vem para C6, na cara do peão aqui, mas ela quer preparar essa ruptura. Então aqui eu tenho D5, que é um lance com lados bons e ruins. Eu lembrava que tinha E3 mantendo, mas eu lembrava bem vagamente que eu não tinha gostado do E3. Eu não lembro se ela toma e torre 8, uma coisa assim. Então eu tava tentando lembrar aqui, tentando elaborar alguma ideia. Enfim, tem opções aqui, eu acabei jogando D5. E na parte daqui eu tava tentando, né, lembrar, que eu tinha visto meses atrás, o preto jogou cavalo E7, que é um erro aqui. Porque a ideia do preto é criar uma tensão aqui. A captura deixa o preto à vontade, a princípio, né? Porque esse peão tá fraco, o preto tá desenvolvendo as peças, né? Enfim, o cara jogou cavalo E7, que é um erro. Ficou muito sem presença na ala da dama. O branco acabou ganhando bem. Acho que veio o cavalo D2, veio um A4, A5 aqui. Mas ela fez cavalo A5 nessa posição, que é o lance correto. Cavalo A5. Eu joguei cavalo D2 meio rápido aqui, e aí B6. Então, por que que o D5 é um lance que tem os lados negativos ou não, né? Vamos lembrar que ainda estamos na conexão da abertura ainda, tá? Então, assim, ela conseguiu encaixar uma preparação, né, o H6. Eu tinha a opção de jogar mais seguro. Como é uma partida que eu tô tentando ganhar, a última rodada, é uma situação que só a vitória me interessa aqui, eu busquei uma posição mais desequilibrada. Que já foi uma postura legal, porque eu tenho uma mania de costumar tomar os caminhos um pouco mais seguros de forma geral, tá? Claro que uma partida que eu sou um pouco mais favorito aqui, eu vou tomar um pouco mais de riscos, né? Mas o D5 é um tipo de posição que me dá um pouco de aflição aqui, porque eu tenho essa fraqueza do peão do C4 essa casa fraca em C5 também.
E vamos lembrar o seguinte, tá? Esses ratings não estão certos, tá? Esses ratings. Meu rating de clássicas é 2.560 nesse torneio. O dela é um pouco menos que isso, 2.260. Tá meio pequeno pra ver, mas aqui não tá certo o número não. 2.260, só que ela é uma jogadora que teve a vida inteira 2.350, 2.400. Ela é uma jogadora muito talentosa. Ela ela tinha acho que quase 2.400 com, não sei, 16 anos de idade. Ela sempre foi muito talentosa, a Lohan. Ela teve alguns torneios ruins, mas eu conheço ela como uma grande jogadora, então assim, esse 2.260 não reflete muito o nível dela, né? Então, é uma partida bem difícil para a última rodada. Então, eu jogo cavalo D2 e aqui ela joga B6. Jogou meio rápido ainda, né? E agora eu comecei a pensar, porque agora eu sei que a preparação dela provavelmente acabou também. Porque a gente já tá muito longe aqui, estamos no lance 11, né? E aqui começar a pensar num plano. Cavalo B3 é um lance que eu quero fazer, mas eu não posso estar perdendo o peão, né? Mexer nos peões aqui não me parece legal. Tipo, eu quero deixar meu peão em E2 o máximo possível. E4 é um lance que não me soa bem. Eu preciso desempacotar essas peças de alguma forma, né? Então, pra mim, Dama C2 pareceu natural. E depois de A6 do B2, eu joguei. Eu gastei tempo no Dama C2. Sinceramente, eu nem sei por que eu gastei tanto tempo, porque eu nem lembro de ter considerado outra coisa. Eu pensei em Torre B1 também. Mas enfim, acabei jogando Dama C2. Não gostei do meu gasto de tempo aqui de novo. Ela jogou A6. E agora Bispo B2. E aqui, eu não gostei muito do A6 dela, porque eu não ia jogar cavalo B5. Eu achei que esse lance deixa aqui um pouco mais solto, né? Então, não sei. Tinha minhas dúvidas aqui. Ela jogou Bispo D7, que é um lance normal, né? Pode ter ideia de B5, eu não acho que é bom, mas C6 é um plano que ela pode ter. Tipo, torre C8 e C6 pra abrir e começar a bater em C4. E agora eu fiz um lance que, na verdade, assim, de forma geral, esse conceito do D5 ele não é bom, tá? O preto já tem uma posição firme. Eu tô com uma posição de briga, quando a gente fala, né? Eu tenho uma posição de desequilíbrio, mas o preto tá muito bem aqui. E eu gostei do que eu fiz aqui. Eu joguei cavalo D1, porque não é tão fácil achar lance aqui pro branco. Tipo assim, se eu trago a torre, é um lance muito sem sentido, né? Eu lembro até que o Engine dava, tipo, torre D1, mas o que que eu faço com essa torre aqui? Né? Eu posso tentar jogar pra inibir o C6, mas eu não vejo um plano ativo pra mim, né? Eu posso tentar preparar o F4, mas enfraquece tanta coisa que eu não sei se é bom. Então, essa pouca mobilidade que eu tenho aqui é um problema na estrutura, né? Eu joguei cavalo D1, que eu gostei bastante. Para ter ideia de cavalo B3, agora que o peão não tá mais caindo, eu quero trazer o cavalo P3 com umas ideias, para ser sincero, meio superficiais aqui, mas são ideias, né? E aqui eu comecei a acelerar um pouco o ritmo. Aqui foi bem importante, porque olha só, tem 47 minutos, ela tem 1h15 no relógio. Ela jogou torre C8, que eu acho que não foi um lance bom aqui. Quer dizer, ela tá bem também com torre C8. Mas me ajuda no cavalo B3, né? Porque agora ela não quer tomar de jeito nenhum, né? Porque eu tomo assim. E depois de cavalo B7, tudo bem, que ela vai voltar pra cá. Olha só como ela gastou. Ela gastou 32 minutos em dois lances. Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Mas assim, equilibrou o tempo já. É engraçado isso, né? Como acontece. Eu gastei um tempão no começo, mas aqui equilibrou o tempo. E a hora como eu acelerei, eu joguei o cavalo B3 rápido, joguei o cavalo E3 rápido também. E aqui eu fiquei melhor no tempo, com uma sensação que eu não costumo ter toda hora, né? Já tô aqui 7 minutos na frente. Então, cavalo E3 eu quero trazer para cavalo F5. Agora, C6 não faz sentido, porque eu vou tomar. Posso trocar os bispos e tá vindo um torre D1, cavalo F5. As peças dele peças dela estão meio soltas. E esse peão em C4 não vai ser tão fácil dela atacar ou ganhar também. Então, eu joguei cavalo F5. E aqui realmente eu tinha muitas dúvidas do que eu ia fazer depois, mas eu joguei cavalo F5 meio rápido. Bispo F8 aqui eu fui obrigado a pensar, né? Nesse caso, o tempo que eu gastei foi muito bem gasto, eu acho. Eu joguei um lance que o computador não gosta, mas é um lance que pra mim eu tenho que fazer aqui. Porque é muito chato não poder avançar esse peão, né? Esse peão tá paralisado aqui, eu não consigo avançar. De novo, E4 não parece legal, né? Eu não consigo melhorar muito minhas peças, né? A4 também só enfraquece aqui. Talvez trazer a torre e ficar parado, mas assim, ela pode jogar G6, bispo G7, começar a se organizar, bota o cavalo em D6, ou bota o cavalo em C5, né? E assim, eu senti que era o momento de eu tentar alguma coisa ativa. E eu joguei F4. E esse é o tipo de lance que, assim, tem muita coisa positiva nesse lance, né? Eu tô abrindo a minha torre, meu cavalo tá super bem aqui, mas é um lance delicado.
É um lance que enfraquece o meu rei. Principalmente isso, né? Enfraquece essa casa, enfraquece aqui, esse peão fica atrasado pra sempre. Mas às vezes tem que jogar assim, né? É o que a posição pede. Então, esse é um momento bem legal da partida que a posição pede F4. Ah, mas eu não gosto de jogar assim. Azar, você vai ter que jogar assim. Senão minha posição. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu não vejo outra ideia que não seja jogar o F4. Então, às vezes você tem que fazer o que a posição pede. Eu joguei F4 aqui. E ela jogou cavalo G4, que parece que é um erro. E a linha correta pra ela, do computador que eu vi depois, é captura, captura, cavalo D6, exposição ao vivo. Eu achei interessante pro branco. Se tomar torre F4, eu vou ganhar essa casa depois, né? E agora cavalo G4 parece que é um lance muito bom pra ela. Toma. Se ela aplicar o duplo aqui, eu tô muito bem. Dama D3, e aqui tem cara que eu tô ganho, né? Qualidade a menos, mas esses peões estão destruindo aqui. Barrinha já tá lá no céu quase. Só que aí depois de. Ela tem que tomar esse, cavalo G4 e tomar aqui. Primeiro que assim, eu não tava numa situação de ficar recusando variantes também, né? Mas eu não senti que isso aqui seria ruim pra mim, jamais. É que tá caindo em C4. E se C5 resolve um problema, mas aí tá entrando um cavalo em C4. E tem um monte de casa fraca aqui. O rei dela não tá fraco no momento. Eu não tô conseguindo atacar ela, né? Talvez tenha que fazer um cavalo D2 humilde, mas assim, aqui eu tô sendo. Eu vou ser apertado aqui. Meu rei tá muito mal aqui. Dama G5 às vezes, G6 por G7. Mas ela. E essa é a coisa do F4. É o tipo de lance que realmente não tô acostumado a fazer. Mas é legal quando você faz também, porque você bota uma pressão no adversário. Eu enfrento muitos adversários que jogam assim, né? Tipo, jogam F4. Isso te dá muita opção. E você ter muitas opções, quando a gente fala de xadrez com tempo limitado, não é tão bom assim. Você se confunde com muitas opções, né? Ela jogou cavalo G4. Eu tomei em E5 e ela tomou em E5, que é um erro. E aqui eu tava bem feliz, né? Eu nem vi que eu tinha um lance que eu fiz na. Assim, eu fiz um lance que é bom aqui, mas assim, minha ideia inicial, aliás, eu nem vi a análise aqui. Deixa eu só ver a análise aqui. É, aqui eu sou obrigado a fazer o lance da partida mesmo. Eu achava que tava interessante depois de cavalo D4, mas ele acha que eu tô bem mal aqui, bem pior. Porque eu tô achando que eu tô entrando em C6, né? Mas é tudo muito superficial aqui. Tipo, G6 eu achava que cavalo C6 eu tinha. Ah, funciona cavalo C6. E aí tem uns temas, né? Tomar eu tomo. Posição confusa, tá? Muito confusa. Mas aí ela joga simplesmente cavalo D6. E minha iniciativa de novo é extremamente superficial aqui. Eu tô bem pior. Só que eu comecei a olhar e falei, peraí, mas acho que eu tenho um golpe aqui. Eu não tinha visto isso antes, tá? Eu não tinha visto. E aqui o único lance que eu não fico pior é o lance que eu ganho. Agora começa a ficar animada a partida. Agora começa a ficar legal de verdade. Joguei cavalo por H6 aqui, que é o primeiro lance brilhante da partida. O que eu quero com esse lance? Sacrifiquei o cavalo, peão toma, só que eu tenho que ter uma sequência aqui, senão eu tô morto. Entreguei uma peça a troco de nada. E agora vem outro sacrifício, torre por F7. Muito legal essa sequência, né? Isso aqui você só faz nas partidas de Blitz uma vez por ano, né? Dois brilhantes seguidos sacrificando o cavalo, depois sacrificando a torre. E nem parece que eu tô atacando tão rápido, tão forte ela aqui, porque eu não tenho tanta peça no ataque, é só dama e o bispo. Minha torre não tá chegando ainda tão rápido. Se ela tomar de cavalo, a análise é muito fácil. Dama G6 e mate em G7, que meu bispo tá aqui apoiando, né? Rei F7 é o que ela jogou, que é o lance da partida. E aqui, Rei F7 é super confuso ainda, tá? Não se enganem pela barrinha. Porque às vezes o pessoal vê, nossa, tá 3 pontos de vantagem, acabou então, tá ganho. Aqui já era, vai ganhar, certeza. Não. É super difícil a sequência completa. Mas aqui eu analisei, eu gastei. Quanto tempo eu gastei aqui? Gastei 12 minutos. Né? Eu vi rápido o cavalo H6, eu não tinha visto antes, né? Eu vi rápido o cavalo H6 e eu comecei a conferir as variantes. Então toma, torre F7. E aqui eu pensei rei F7, que eu vou mostrar a análise principal, mas eu falei, putz, ela tem isso pro G7, né? Que é chato. Aí eu até senti que torre G7 era interessante aqui. Tome cavalo D4, uma coisa assim. Mas eu tava começando a achar que eu tava viajando aqui, né? Um pouco. Porque eu tenho uma torre inteira a menos, né? Só que assim, o ataque é forte também aqui, né? Torre F1, cavalo E6, cavalo F5. O rei tá completamente pelado aqui em G7. Mas isso aqui não é tão fácil entender que tá ganho, né? Mas eu tenho um lance muito espetacular aqui. Depois de bispo G7.
que eu até mandei no grupo dos alunos dos cursos no WhatsApp, antes de gravar esse vídeo. Dá um pause no vídeo pra ver se você acha que o lance que as brancas jogam pra forçar o abandono imediatamente. Uma dica que seria um dos lances mais bonitos da minha vida, sem exagero nenhum. Talvez o lance mais bonito que eu já teria feito na minha vida, depois de bispo G7. Vou mostrar aqui a sequência então. Então ela joga bispo G7, eu tenho um tema aqui ainda no bispo de G7. E aqui surge o brilhante dama G6, que eu acho que é brilhante, né? Acho que ele não roda aqui a análise, né? Não, aqui é brilhante, certeza. Dama G6 sacrificando a dama. Sacrificando a torre de novo, mas aí é mate, é muito fácil, né? Só que se ela toma minha dama, eu jogo torre G7 cheque. Se rei F8, torre F1 vai cair tudo, né? Porque vai ter que entregar o cavalo, o bispo ou a dama em F6. Aí a vitória é muito simples. Só que ela joga rei H8. Aí eu tomo em G6 cheque descoberto. O rei tem que ir pra H7. E eu dou cheque de novo. E a posição é tão perfeita que não tem escapatória em H6. E eu faço o famoso moinho de vento aqui. Rei H8, torre por D7 cheque. Tem que voltar para G8. Torre G7 cheque. Se rei F8, torre F1 mate novo. Ela tem que voltar para H8. Torre C7 cheque. Rei G8. Torre G7 cheque de novo. Rei H8. Torre por B7 cheque. Rei G8. Torre G7 cheque de novo. Rei H8, aqui qualquer coisa ganha, já que eu ganhei tanto material já, eu tenho 3 peças pela dama, né, em um ataque. E aqui eu posso jogar o simples, torre D7 cheque, rei G8 e tomar a dama aqui. E eu confesso que eu esqueci que eu tinha um cavalo na hora da partida. Vendo agora a análise, eu esqueci, eu achei que ia entrar no final de torre 2 bispos contra 2 torres, que tá completamente ganho, né? Eu achei que eu tinha 2 peças pela torre, esqueci que eu tinha mais um cavalo ainda. De tanta peça que eu tomei, né? E tem uma partida muito famosa do. Agora até me escapou quem que é o. É o Lasker, né? Como é que é? Lasker Torre, né? Partida muito antiga. Ou Torre Lasker. Enfim, a partida do Lasker, que tá de brancos ou de pretas, que tem esse famoso moinho de vento, né? Que é o golpe, que você toma todas as peças, né? E é incrível isso aqui, porque isso aqui acontece uma vez a cada século, né? Além do golpe dar certo, eu tomo 3 peças na sétima fileira. Então, assim, tá tudo alinhado. Quando que o cavalo do cara vai estar em B7 aqui? Pra eu tomar aqui, cheque. Depois tomar aqui, cheque. Depois tomar aqui. Então, assim, o rei F7 é longe de ser fácil a refutação, tá? Mas quando eu vi que tinha essa variante da magia 6, eu falei, não tem como eu não jogar esse lance. Não tem, é uma vez na vida, né? Pra minha tristeza, ela já tinha visto. Eu nem perguntei pra ela se ela viu Dama G6, na verdade. Mas é que ela já tinha visto antes o sacrifício, quando eu pensei bastante, né? E ela tomou relativamente rápido aqui rei por F7, gastou nem um minuto no lance. Tudo bem, eu tô feliz com a posição ainda, tá? Mas eu queria ter jogado Dama G6, né? Então ela joga rei F7, eu dou Dama H7 cheque aqui. Aqui eu perdi um pouco de tempo no rei F6, que foi bobagem. Porque torre F1, rei G5, não tem nenhum cabimento sobreviver aqui, né? Eu lembro que o bispo C1... Eu lembro que eu não achei o mate até rei H5 aqui. Ah, torre F8. Esse eu nem... Como é que é? Ah, tá caindo aqui. Nossa senhora, depois mate, tá. Eu lembro que eu tava vendo torre F5, não achei mate aqui ainda. Durante a partida. Eu tava buscando mate aqui. Eu não encontrei mate. Bispo G5, HG. Ah, bispo P4. Isso é maneiro, hein? Mate em 3. Ameacei mate aqui, vai ganhar o branco. Imaginei que ganhava. Aqui eu perdi um tempo bem à toa, porque não vai dar certo rei F6, né? Bom, dama H7, bispo G7. E meu erro é que, como eu me encantei no xadrez, você não pode se encantar com as variantes, tá? É uma armadilha essa, nossa, é uma das piores armadilhas que tem. Você se empolga com uma variante e você perde o quê? A objetividade, a exatidão, a razão, né? O xadrez é um jogo exato. O xadrez não é um jogo de emoção. Não é um jogo, né? É um jogo exato que você tem que confiar na razão. E nada além da razão no xadrez. Então aqui eu me empolguei muito com as outras variantes, do rei subindo e, claro, do dama G6 sacrificando, que eu não dei a devida atenção para a linha principal, que era a torre F1, dama F6, ela devolve a dama, né? Eu dei 2 torres agora e um cavalo pela dama. Ganhei 2 peões, tá certo que o rei dela tá exposto, mas assim, segue o jogo. Eu não tenho um peão para atacar, minhas peças tão fortes aqui, meu bispo é muito forte, meu bispo pode entrar, meu cavalo pode entrar. Mas assim, ela tá ameaçando o bispo F5 que ganha dama imediatamente. A posição não é tão simples. E aqui eu fiz um lance errado. Eu joguei meio rápido aqui, que eu tava empolgado aqui nesse momento, né?
Eu tinha visto que bispo E4 aqui era muito bom. E eu me emocionei um pouco aqui, porque eu vi dama G6, me aceita dama G6, né? Claro, pra pegar o bispo com cheque, porque eu tô aproveitando a cravada. Eu esqueci de rei F7 aqui. Não, desculpa, eu esqueci do torre G8. Rei F7 eu até vi, menosprezei rei F7, porque eu vi bispo G6 cheque. Esse é o problema, quando você vai pro emocional, você perde um pouco a razão. Então eu nem lembro exatamente o que eu calculei antes, porque eu tava tão empolgado com o sacrifício, né? Ganhar a partida desse jeito, como se fosse um jogo de 1850, é muito raro, né? Rei F7 era bem tenso aqui. O torre G8, quando ela tava pensando, eu senti que torre G8 era ruim. Por que torre G8 tem cara ruim? Se eu jogar dama G6, o rei escapa, né? Não é tão claro. Mas eu vou trazer mais peças pro jogo. Eu nem lembro qual que é a análise correta. Que agora eu tô com o engine ligado ali. Aliás, eu tô com o engine ligado já faz uns lances. Cavalo D2 aqui. Que é um lance que faz sentido, tá? Porque ela tá meio presa. Repara que ela não consegue incomodar minha dama. Se ela jogar torre H8, eu tomo em E5 e depois tomo aqui, né? Então ela tem que jogar esse aí, cavalo D2, eu começo a trazer potencial a mais aqui pro ataque. Mas aí ela jogou rei F7. Sem entrar em muitos detalhes aqui da linha correta, né? O bispo E4 é o lance errado que eu fiz. O lance correto ele é muito difícil aqui. É muito difícil. Esse ataque é muito incrível. Essa parte é muito legal. As coisas que aconteceram e as coisas que não aconteceram também, né? Que é o cavalo D4 aqui. Que é o lance correto, cavalo D4. Que é um lance difícil. Sabe por que é um lance difícil? Primeiro que, bom, eu defendi bispo F5. Eu trago mais uma peça para o ataque, que faz bastante sentido. Preparo um cavalo E6 aqui, porque vamos dizer que ela faça um lance qualquer aqui. Eu tenho esse tipo de golpe agora, bispo E5 e dama G7. Né? Eu vou interromper a torre dela aqui. Então tem esse tipo de ideia. Tem ideia um cavalo F3 também, para bater aqui no cavalo de E5. E aumenta a pressão do ataque de várias formas. Só que ela tem torre H8, agora expulsando a minha dama. Né? Eu não tenho nenhum cheque, nenhum intermediário. Eu tenho que voltar a minha dama. E incrivelmente não é dama E4 o lance. Isso é incrível, né? Porque a dama pode voltar para essa casa, para essa ou para essa. Dama E4 é o mais lógico, porque a dama continua ativa, mas a dama leva um ataque aqui que eu não quero levar. O lance, dama C2 é um lance já difícil, mas aceitável até, mas difícil pra caramba. Mas o melhor lance é dama B1, que é um lance mágico. Se eu jogo o cavalo D4 dama B1, eu podia sair algemado tranquilo da partida. Porque olha, não tem como achar esse lance, eu acho. Cavalo D4 e dama B1, consciente que tá ganho, né? Eu tenho uma peça a menos aqui. Ela tem duas torres e cavalo pela dama. Só que eu tenho muitas ameaças agora. Tem o cavalo E6 no arco, eu tenho um bispo E5 e dama 1. Né? Se jogar a torre de C hoje, tem um dama 1, que é palhaçada. É sacanagem esse lance, né? É uma palhaçada total, porque minha dama tá totalmente fora de jogo agora. Só que essa pressão na diagonal, ela é muito forte, né? Ou o cavalo E6 ganha. Isso aqui é muito difícil. Dama 1 é muita. Esse aqui eu nem tinha visto. Tô vendo agora no engine ali. Esse é muita sacanagem, esse lance. Dama A1. Que loucura, eu tô com uma peça a menos, minha dama tá no fim do mundo aqui. Eu preciso atacar o rei dele urgente, né? Só que rei F7, cavalo E6 é um ataque mortal aqui. Só porque eu interrompo aqui a torre dele, né? Dela. E aí bispo E5, toma, e agora eu vou tomar em C7, vou pegar vários peões. Eu acho que eu nem pego a peça, mas eu ganho tanto peão aqui, que eu ganho o quê? Eu ganho mobilidade agora. Vai começar a avançar esses peões aqui. Ou até esse, né? E4, E5. Posição mágica, né? Essas posições de ataque, assim, são fenomenais, né? A dificuldade de um lance como o cavalo D4 aqui não existe. Né? Porque esse rei F7 acho que cavalo E6. Então o bispo E4 que eu fiz não é bom, porque justamente rei F7 ela dá uma reorganizada nas peças, né? E eu não consigo trazer o cavalo tão rápido agora. E ela ameaçou torre H8 nesse momento, né? Então eu preciso dar um espaço para minha dama aqui. Incrível o cavalo D4, né? Eu dei o cheque em G6, que eu tinha visto antes, né? Se tomar aqui, eu dou mate em G7. Até aqui é fácil. E aqui ela fez o erro perdedor. Ela não jogou ré F8, ela jogou ré F6. Que eu tava na dúvida do que ela ia fazer. Eu tava mais incomodado com ré F8. Eu não sabia como seguir o ataque, só que ela ficou com medo, porque minha dama fica um pouco mais segura, né? Com ré F6, parece que ela tá ameaçando torre H8 em algum momento, que não é verdade agora, porque eu tô tomando em E5, né? E aqui ré F8, tinha a chance boa de eu perder esse jogo, hein, se ela joga ré F8. Porque não tem mais ataque decisivo, né? Eu não queria tomar essa torre de jeito nenhum, porque dá uma aliviada grande quando eu perco esse bispo.
O lance do computador aqui é RH1, que é palhaçada, né? Bispo C1 pode ser que eu jogasse, eu tava de olho nessa ideia. Bispo C1. E aí se toma em G6, bispo H6. E aqui, bispo toma, dama H6, a linha do computador é essa. Isso aqui, interessante. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 peões pela peça. E vou seguir dando cheque com a dama e cavalo, né? Ela tem estabilidade para os cavalos aqui, mas o jogo tá longe de ser claro. Meu único problema é não levar ataque no meu rei. Se eu conseguir garantir a segurança do meu rei, eu vou ter chances boas aqui. Ah, eu não tinha visto o bispo C1. Eu tava com essa ideia no ar. Mas acho que talvez seria o que que eu jogaria. Porque rei F8, bispo A3, tem cavalo D6 sempre cobrindo, né? Ela voltou rei F6 aqui. E eu joguei um lance que... Eu comecei com o lance certo, me acei cavalo D2, porque assim, agora... Eu já tenho a opção do empate aqui, repetindo, né? Bispo E4, rei F7. E aqui eu joguei cavalo D2. Porque eu tô ameaçando o cavalo E4 e dama G7. Mas é evidente que agora ela vai defender o cavalo como? Trazendo o cavalo dela também. Se cavalo C5, cavalo F3 ganha fácil. Porque ela não tem como sustentar em E5. Minha dama tá destruindo aqui. Vai cair o bispo, vai dar algum problema maior aqui. Tô ameaçando tomar tudo e tomar em G7, né? Então ela tem que fazer cavalo D6, um lance bom defensivo. Se eu fizer cavalo F3, agora vem cavalo C4. Essa posição parece que eu tô bem ainda. Eu cheguei a pensar nisso. Eu pensei em bispo D3 aqui, mas não tava me convencendo. Pensei nisso, toma. Não, aqui eu não cheguei. Ah, interessante esse, né? Torre lá, cheque, lá, toma. Lá e bispo A6. Que bagunça, né? Dama H6. Muita bagunça aqui. Muito difícil de calcular. Posição super irracional aqui. O lance que eu fiz não é bom de novo. Posições confusas são assim, né? Aqui eu tinha um lance que era bem claro até. Assim, não que era fácil, tá? Mas assim, a vitória era relativamente nítida. Só que eu nem considerei o lance, né? Eu me empolguei muito com o bispo D3, parece que ganha. Mas ela tinha um recurso super difícil, né? Então cavalo E4 checa é o lance que ganha. Toma, toma, ameacei dama G6 de novo. Né? Tá cravado aqui. Depois pra pegar em G7. E aí se ela joga ré F7 agora... Como é que era? Ah, eu volto isso, eu dou cheque de novo. Isso eu tinha visto, que se ré F8 agora tem o bispo A3, ela não tem mais a cobertura do cavalo. Então a troca dos cavalos tirou o ré F8 dela. Ela volta ré F6. Aqui eu não tinha visto o ganho, tanto que eu nem cheguei nessa posição exata, né? Mas eu tinha visto a ideia, que é o seguinte, se eu jogo o bispo H5 aqui, eu vou ganhar a não ser que ela jogue bispo F5. Mas ela joga esse e eu tenho que abandonar imediatamente, porque minha dama ficou presa em H7. Por quê? Esse lance é imparável agora. Ela não tem mais o ré F7. Só que ela joga esse e acabou. Né? E eu pensei em jogar ou G4 ou E4. E E4 aqui é o lance que ganha, que é o lance lindo aqui também, né? É um lance muito bonito, isso aqui. Porque é um lance lento, né? Essas posições de ataque, quando você faz um lance lento assim, eu acho sensacional. Porque você tá com uma peça, eu tô com uma peça a menos aqui, minha dama tá totalmente fora de jogo agora. Mas é claro, eu tô ameaçando tirar o bispo agora e a ameaça mortal aqui é simplesmente bispo H5 com ideia de dama G6. Bispo F5 acho que é a minha ideia também. Mas aqui, agora o preto não tem lance. Não pode mexer o rei, não pode mexer o bispo, não pode mexer o cavalo. Se mexer a torre bispo E5. Essa posição é incrível. Isso aqui é lindo, né? Mas eu não joguei cavalo E4, não vi essa ideia. Eu joguei bispo D3, que acabou dando certo, porque ela jogou o natural aqui, ré F7. Vamos lembrar que eu tenho 8 minutos e meio, ela 10 minutos. Mais uma coisa que eu fiquei muito satisfeito com essa partida, que eu não deixei o tempo baixar para 1 minuto. Né? E é uma posição maluca aqui. Ou seja, ou você joga aceitando o risco de estar jogando errado, porque é uma posição irracional, todo mundo vai errar aqui, ou você fica sem tempo. Se você quiser jogar de maneira perfeita, você não vai conseguir jogar de maneira perfeita e seu tempo vai acabar também. Então, o fato de eu conseguir me manter com 8, 10 minutos já foi incrível, que eu não costumo fazer isso, né? Eu costumo me pendurar demais no tempo. E aqui ela tinha a última defesa. Eu ameacei dama G6, eu tinha quase certeza que ela ia jogar ré F7 aqui. Porque é um padrão que ela já tinha se ligado, né? Sempre que eu ameaçar aqui, ela vai jogar ré F7. Ela cavalo F5 ela tinha, que tampa a diagonal aqui. E aí cavalo E4, rei F7. E aí segue uma bagunça, parece que isso aqui vai acabar igualando. Ainda tem cavalo G5, eu tomo o cavalo em F5. E se cavalo F3, ela joga a torre H8, prendendo a minha dama e entregando o bispo de graça aqui, né? Aí eu tomo... Olha que loucura isso aqui eu não tinha visto. Bispo D7, olha que loucura essa posição.
Isso aqui é muito legal, né? Olha isso, olha essa posição, que loucura. Eu não sei nem fazer as contas aqui. Eu tenho duas qualidades a menos, né? Isso aqui ia ser legal esse final, hein? Eu acho que tinha chances boas de ganhar ainda aqui, né? Torre D8, cheque. E depois bispo F4 eu tenho duas qualidades a menos. Só que eu tenho dois peões a mais e um centro chegando às peças totalmente fora de jogo do preto, né? Que incrível isso aqui. Só que ela não jogou cavalo F5, né? Ela jogou rei F7, agora sim eu vi que eu ganhava com cavalo F3. Eu boto uma pressão muito forte em E5, por isso o bispo D3 eu voltei, para não ter cavalo C4, porque eu tomo de cavalo. Ameacei cavalo E5, claro. E agora cavalo F3 cheque. Né? Eu não tenho mate porque tá me dando cheque, só que eu jogo peão toma. E eu tinha visto isso antes, claro. Não tem como defender o mate em G7. Olha só, meu par de bispos junto com a dama aqui é incrível, né? Esse cavalo F5 eu tomo, né? Meu rei tá, graças a Deus, extremamente seguro aqui depois de rei F2. E aqui ela gastou todo o tempo do mundo, porque ela tinha 8 minutos, ela viu que não tinha jeito. E aí ela gastou até 6 segundos, né? Fez o lance, ganhou 30 segundos no relógio. Eu tomei, ela jogou torre G8, mas ela tinha visto como perdi aqui já, né? Eu dou cheque, e aqui o toque... Bom, ela jogou rei E7, né? Mas se rei F8, eu tenho um toque final aqui, que é bispo G7. E aí se torre toma, dama H8, que é um lance muito legal aqui. Se rei E7 eu tomo a torre, acabou. E se torre G8, dama F6, que é o lance cruel aqui. E é mate no próximo lance, né? Cavalo F7 e dama F7. Então essa é a variante que eu tinha visto aqui atrás, né? Na hora que eu jogo o bispo D3. Eu vi que ela ia jogar rei F7, aí eu entendi a pressão do cavalo F3, entendi que ia ter o bispo G6, bispo G7 dama H8, né? E aí ela ficou sem tempo, ela acabou jogando, enfim, rei E7 no susto aqui, eu tomei. E agora recuperei todo o material, não tenho mais peça a menos, tenho dois peões a mais e um ataque absurdo, né? Vai cair mais coisa aqui. Ela jogou cavalo F7, eu tomei aqui. E ela abandonou no lance 33. Porque se jogar rei F7, eu jogo no mínimo bispo E5 cheque. Se rei E8, cai a torre. Se rei F8, deve ter mate aí, mas eu tomo o bispo e essa a mais. E uma vitória muito fácil, porque ainda segue um ataque violento contra o rei dela, né? Das partidas mais legais que eu joguei na minha vida, eu acho, essa aqui. Muito legal o sacrifício de cavalo depois de torre, muita complicação depois. Ela defendeu bem pra caramba, né? Era uma pressão absurda se defender da maneira correta. Mas aí quando ela joga o rei F6, ela erra a primeira vez, né? Depois ela tem mais uma chance desse cavalo F5, né? Que era um lance muito escondido esse lance, cavalo F5, né? Porque leva cavalo E4, leva cavalo F3, vai ter que entregar o cavalo com cheque em E5. Eu até tinha visto esse, mas esse aqui realmente eu não vi, cavalo F5. Porque bispo F5 eu troco e tem um cavalo E4 depois. Enfim, ela acabou jogando a rei F7. Mas olha só, né? Uma jogadora, ela mostrou aqui a personalidade dela, né? Que na hora que eu sacrifico outras peças, ela já tava de olho, ela tomou rápido as peças e falou: ó, vou tomar as peças rápido e você que se vire pra atacar. Né? Consegui criar problemas pra ela, acabou não reagindo da melhor maneira, mas uma partida muito, muito lutada e eu consegui uma vitória nessa última rodada que foi muito importante pra classificação final. Deixa eu mostrar a pressão rapidinho aqui, que tá numa outra janela. A precisão foi boa, foi bem boa para a dificuldade que era essa parte. Deixa eu só mostrar aqui. Precisão está aqui. Beleza. Não, tá aqui. Então, precisão. Ah, nem precisa ter tirado o tabuleiro, né? Tá, precisão 88 aqui para as brancas, com dois brilhantes, né? Que é o cavalo H6 e torre F7. 80,8 para ela. Teve seis excelentes, não tinha visto isso. Seis lances excelentes. Mas teve eu também. Teve dois erros da minha parte, três erros dela, uma imprecisão minha. E uma chance perdida dela que foi alguma das ideias lá no começo, talvez o cavalo G4, não sei. Ou rei F8 mesmo, né? É, mas assim, os caras que jogam nesse estilo o tempo todo é loucura, né? Porque haja coração pra jogar assim. Eu jogo uma partida dessa a cada 5 anos e já me dá um mal-estar às vezes, mas muito legal. Quando dá certo, principalmente, né? Mas aí quando você joga de maneira extremamente agressiva, você tem que estar mais em paz aí com de vez em quando dá errado essas coisas, porque tá muito risco envolvido tanto você como para seu adversário também. Pessoal, vou finalizar aqui o vídeo mostrando a classificação final. O meu desempenho também de forma geral. Deu um erro na gravação de ontem nessa parte aqui, então estou regravando aqui no dia seguinte. Então eu fiz 6 pontos em 7, perdi do Diego na sexta rodada, ganhei as outras 6 partidas.
Teve dois jogos bem legais aí com o Natan e com o Lucas, né? Sempre um desafio jogar com esses jogadores mais novos que estão subindo. Mas esses dois jogos deram bem certo aí pra mim. E aí ganhei na última da Carolina pra conseguir empatar em pontos tanto com o Diego como com o Iago, que eles empataram no último jogo. Então ficamos nós três com 6 pontos. A classificação final, de acordo com o critério de desempate, foi super justa, né? Porque o Diego foi o único que ganhou a partida desse, que teve uma partida decisiva entre os jogadores ali de cima, né? Que ele me ganhou nessa sexta rodada, então muito justo que ele ficasse em primeiro lugar. Embora não é isso que decide, né? É os milésimos, que é a soma dos pontos dos adversários. Enfim, ele ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo e o Iago em terceiro. A partida com o Diego, eu tive um erro de compreensão logo no começo da posição e depois ele me pressionou muito bem aos poucos, foi crescendo a vantagem dele. Eu tive uma chance mais pro final só, mas no geral é uma partida que eu nem tenho muito o que falar. Assim, levei pressão a partida inteira, ele jogou muito bem e acabei perdendo essa partida. De toda forma, deu para chegar no bolo ali dos primeiros 3 lugares. Ganhei 2 pontos de rating no fim, né? Então terminei o torneio com 2.562. Os últimos eventos, de forma geral, têm dado certo. É o segundo torneio que eu jogo só esse ano de xadrez clássico, né? Eu joguei em Caiobá, que eu fui bem. E agora aqui em Niterói também. É o terceiro torneio seguido que eu sou o segundo lugar, o vice-campeão. Que tem um lado bom, um lado bom e um lado ruim, né? Eu falo muito pra vocês da questão da consistência, né? É claro que eu jogo pra tentar ser campeão, né? Então em Caiobá passei muito perto. Mas o Quinte me passou na última rodada, né? Fez 8 pontos em 9, eu fiz 7,5. Em catas altas, no torneio de rápidas, o Fier ganhou, mas ele dominou do começo ao fim. Eu larguei ponto no começo, então não tive muita chance. E aqui nesse de Niterói, eu tava liderando até a quinta rodada, mas aí eu perdi a partida, então o segundo lugar foi um desempenho totalmente legal aí pra mim, totalmente firme, né? Então tem essa coisa, né? Você quer ser campeão de vez em quando também, mas segundo lugar geralmente mostra uma boa consistência. Então, de forma geral, eu tô bem satisfeito com esses dois eventos clássicos que eu joguei. Não sei qual que vai ser o próximo que eu vou jogar ainda, né? De xadrez clássico, pelo menos. E, e é isso aí, né? Acho que eu comentei já, né? Vou fazer a análise da partida com o Diego, que foi bem interessante, teve vários momentos. E seguimos, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, que é análise de partidas, não esquece de deixar aquele joinha sempre, de interagir nos comentários, né? É um conteúdo que eu não faço toda hora, geralmente eu faço logo depois de algum torneio. Então, sugestões aí de vocês sempre são bem válidas. E é isso aí, valeu pessoal. A gente se vê na próxima.